Era uma tarde comum em São Paulo, daquelas em que o sol parece disputar espaço com a pressa das pessoas. Rodrigo Faro caminhava sozinho pelas ruas do bairro Jardins, longe das câmeras, dos holofotes, dos sorrisos ensaiados. Ele havia saído de uma reunião e decidido fazer algo raro: andar a pé, sentindo a cidade como qualquer cidadão comum. Um ato simples, mas raro para alguém cuja imagem estampa a televisão de milhões de brasileiros há décadas. Vestia uma camisa azul clara, calça jeans e um tênis branco levemente surrado. Queria ser invisível. Por alguns minutos, até conseguiu. Passou por vendedores de flores, por ambulantes, por crianças que brincavam nas calçadas. Recebeu um ou outro olhar curioso, mas ninguém o abordou. Ele respirava liberdade, mas algo pairava no ar. Quando parou em frente a uma banca de jornal para observar uma manchete sobre desigualdade social, escutou um murmúrio atrás de si. Um grupo de pessoas o reconheceu e começou a apontar, alguns com celulares em mãos. Rodrigo sorriu, como fazia há anos. Acenou com gentileza. Um gesto automático, mas genuíno. Foi quando uma voz cortou o ar como uma navalha. "Ah, olha ele aí, o falsão da TV. Vive rindo nas câmeras, mas nunca ajuda ninguém de verdade." A frase veio de uma mulher de aparência simples, cabelos grisalhos e rosto marcado por experiências duras. Sua voz carregava raiva, mas também uma dor que ainda não tinha nome. O silêncio tomou conta da rua. Olhares se voltaram para ela, depois para Rodrigo. Ele congelou. Não esperava aquilo. Não naquele contexto. Não daquela forma. Estava acostumado a críticas, sim. A fama cobra seu preço. Mas ser abordado daquele jeito, ao vivo, sem filtro, com tanta dureza, era diferente. A mulher se aproximou, olhos marejados, e continuou. "Você vive mostrando histórias tristes na TV, como se fosse o Salvador. Mas o que você faz quando a câmera está desligada, hein? Passa direto? Finge que não vê a gente?" Rodrigo sentiu o chão fugir dos pés. Não era apenas sobre ele. Aquela mulher estava falando com o mundo, através dele. Era um grito contido, dirigido a todas as promessas quebradas, a todos os ídolos que pareceram intocáveis demais. Por um momento, ele pensou em responder, em explicar, em dizer o quanto já ajudou pessoas, projetos, causas, ainda que longe das câmeras. Mas se conteve. Algo dentro dele dizia que aquela situação pedia mais escuta do que justificativas. As pessoas ao redor esperavam um confronto, uma defesa, uma reação. Mas Rodrigo apenas olhou para ela. E, naquele olhar, havia uma mistura de surpresa, tristeza, empatia e um silêncio que dizia mais do que qualquer resposta poderia dizer. Naquele instante, algo começava a mudar. Não só em Rodrigo, mas na energia ao redor. O episódio, que começava como humilhação pública, se tornaria, nas próximas cenas, um dos momentos mais marcantes da vida do apresentador. E talvez da própria mulher. Os olhos ao redor estavam fixos, como câmeras de um reality perverso que ninguém ousava desligar. O que era para ser um passeio anônimo de Rodrigo Faro havia se transformado em um palco improvisado, com ele no centro, iluminado pelo julgamento impiedoso dos passantes e, principalmente, pelas palavras de uma mulher até então desconhecida. Ela era magra, com o rosto encovado, vestindo uma blusa desbotada e uma calça que havia visto dias melhores. Seus olhos, porém, eram os mais vivos da rua. Carregavam séculos de dores acumuladas em décadas de vida. Não havia ódio, não no fundo. Havia exaustão. E às vezes, o cansaço grita de maneiras que o mundo não está pronto para ouvir. Você aparece sorrindo, dizendo que ama o povo. Mas e aí? Quando você passa pela gente no frio, você para. Quando a gente pede comida no farol,
Você oferece ou abaixa o vidro e finge que não viu. Rodrigo permaneceu em silêncio. Havia algo naquela mulher que o impedia de reagir com defesa. Ela não o conhecia, mas falava como se falasse com todos os rostos famosos que pareciam viver acima do sofrimento cotidiano. Ela representava os esquecidos, os ignorados, os que não têm sobrenome importante nem seguidor nas redes, e ainda assim falava com a coragem de quem perdeu o medo. Para vocês, a pobreza é só pauta de programa, é só história bonita para dar audiência. Mas para mim é a minha vida. Todo dia eu acordo e peço a Deus para alguém olhar para mim de verdade, não só para tirar foto. A multidão começou a se dividir. Alguns tentavam acalmar a mulher, outros murmuravam críticas contra ela, julgando seu desabafo como grosseria ou oportunismo. Mas havia também os que observavam em silêncio, como quem assiste algo maior do que consegue entender. Rodrigo olhou em volta. Sentia-se nu, desprotegido, não por vergonha, mas por perceber que, apesar de suas boas intenções, talvez não estivesse fazendo o suficiente. Quantas pessoas como ela ele havia realmente enxergado ao longo da vida? Quantas histórias passaram por ele como rostos borrados na multidão? Ele respirou fundo. A mulher agora tremia, as mãos inquietas, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Ela não queria apenas humilhar, ela queria ser ouvida. Gritava com o rosto mais conhecido que encontrou. Talvez porque, no fundo, ainda acreditava que ele pudesse escutar. Sabe o que mais dói? Ela disse com a voz falhando. É que eu acreditei em você. Acreditava mesmo. Assistia você falando de família, de valores, de amor ao próximo, e eu achava que um dia, talvez, eu também tivesse esse valor. A frase caiu como um trovão em Rodrigo. Aquilo não era um ataque, era uma confissão. A multidão emudecera, até os celulares abaixaram. Pela primeira vez, o público não queria apenas o espetáculo. Estavam testemunhando algo raro, uma troca crua entre dor e consciência, entre um rosto famoso e uma alma ferida. Rodrigo deu um passo à frente. Queria falar, mas algo o segurava. Não era medo, era respeito. Ele sabia que, se abrisse a boca naquele momento, qualquer palavra mal colocada poderia ferir ainda mais. Não se tratava de uma defesa. Aquilo era maior. A mulher, agora com os olhos marejados, cruzou os braços como quem se prepara para ser ignorada mais uma vez. Estava pronta para a rejeição, para ouvir que não era bem assim, para receber um discurso ensaiado, polido, impenetrável. Mas Rodrigo não ofereceu palavras. Apenas olhou nos olhos dela, profundamente, como quem diz: eu estou aqui e eu escuto você. Foram segundos, mas para aquela mulher pareceram horas. Um novo silêncio tomou a cena. Dessa vez, um silêncio carregado de algo diferente. Não havia mais tensão, nem julgamento. Havia humanidade. Um senhor mais velho, que assistia à cena de longe, murmurou: às vezes, o que a gente mais precisa é ser visto. A mulher ouviu e desabou. Chorou ali, em pé, no meio da rua, diante de todos. Não era vergonha, era alívio. Pela primeira vez em muito tempo, alguém não a silenciou. Nem mesmo quando ela atacou, nem quando gritou, nem quando suas palavras vieram misturadas com mágoas acumuladas por anos. Rodrigo se aproximou devagar, não com medo, mas com a reverência de quem entende que está diante de uma alma que sangra em silêncio há muito tempo. Ele não tinha respostas naquele momento, mas tinha algo que o mundo andava esquecendo: presença. Estendeu a mão. Ela olhou desconfiada. Demorou alguns segundos, mas aceitou. Aquele gesto, simples e pequeno, rasgou as camadas de orgulho e dor como um raio de sol entre nuvens densas. Me perdoa. É que a vida me endureceu demais. Ela sussurrou. Rodrigo, ainda com a mão sobre a dela, respondeu com o coração:
Você não precisa pedir perdão por sentir. Naquele instante, os dois estavam no mesmo chão. Um não era apresentador. A outra não era uma desconhecida. Eram apenas dois seres humanos se encontrando, no único lugar onde a dor e a empatia se reconhecem, no silêncio da alma. E o que começara como humilhação pública já se desenhava como uma das cenas mais comoventes da trajetória de Rodrigo Faro. O silêncio que se seguiu após o desabafo daquela mulher não era o tipo de silêncio comum das ruas. Era denso, quase sagrado, como se o tempo tivesse suspendido sua marcha para respeitar aquele momento. Rodrigo Faro, ainda com a mão segurando a dela, permaneceu calado. E foi justamente isso que começou a desconstruir a tensão e a transformar a cena. As pessoas ao redor não sabiam o que fazer. Estavam acostumadas ao confronto, à resposta afiada, ao contra-ataque típico das redes sociais e dos programas sensacionalistas. Esperavam que ele se defendesse ou mesmo que se retirasse. Mas o apresentador fez o oposto. Permaneceu ali, presente, em silêncio. Mas não era um silêncio de quem não tem o que dizer. Era o silêncio de quem sabe que, às vezes, o coração fala mais alto quando a boca se cala. A mulher, que antes parecia uma muralha de dor e indignação, começou a amolecer diante daquela ausência de reação. Estava pronta para ser repreendida, para ser chamada de ingrata ou agressiva. Não estava preparada para ser acolhida, e menos ainda por alguém que ela acreditava viver numa realidade intocável, de câmeras, maquiagens e roteiros perfeitos. Rodrigo então respirou fundo e, com os olhos ainda fixos nela, disse suavemente: "Eu não sei o que você passou hoje, mas estou ouvindo tudo o que seu coração grita." A frase, dita com voz firme e mansa, fez a mulher desviar o olhar. Não porque queria se esconder, mas porque ninguém a enxergava assim há muito tempo. Aquela era uma exposição diferente. Não física, mas emocional. E isso doía mais do que qualquer julgamento. Uma senhora ao lado murmurou: "Ele podia ter ido embora." Mas ficou. E isso se espalhou como um eco silencioso nos olhos das pessoas ali presentes. O gesto de não fugir, de não contra-atacar, de não se justificar, era, naquele contexto, revolucionário. Porque, no fundo, todos nós estamos acostumados com ruídos, mas raramente com escuta verdadeira. Rodrigo se sentou no meio-fio. Sim, no chão, ao lado da mulher. Sem cerimônias, sem pose, sem medo de manchar a imagem. Apenas se sentou. Como quem diz: "Estou com você no seu chão." E aquilo tocou fundo, porque para uma mulher acostumada a ser invisível, ver um homem famoso, um símbolo da televisão, do sucesso, da estabilidade, se colocar no mesmo nível, era algo impensável. "Eu também tenho dias em que me sinto pequeno", disse ele, olhando para o chão. "Tem dias em que as pessoas acham que sou só aquele sorriso da televisão, mas esquecem que aqui dentro tem alguém que sente, que sofre, que erra, que carrega culpas." Ela o olhou com olhos abertos, como se, pela primeira vez, visse Rodrigo Faro não como uma celebridade, mas como um ser humano. "Eu não sou perfeito", ele continuou, "mas não quero ser lembrado por fingir que sou. Quero ser lembrado por tentar ser melhor. E talvez hoje, talvez você tenha me ajudado nisso." A sinceridade daquelas palavras desarmou qualquer escudo que ainda restava naquela mulher. Ela se encolheu um pouco. Os olhos marejados agora derramavam lágrimas silenciosas, e seus lábios tremiam como quem ainda busca forças para se sustentar em pé. "Eu perdi meu filho há 3 meses", disse ela, com a voz falha. "Ele adorava te ver. Ele ria tanto contigo. E eu fiquei com tanta raiva de tudo que parecia bonito. Porque a vida dele foi tão curta. Porque eu fiquei com tanto vazio." Rodrigo segurou o choro.
Sentiu o estômago embrulhar. Aquela mulher estava carregando um luto sem nome. Um luto abafado pela pressa da cidade, pela indiferença dos dias. E naquele momento, seu ataque não era mais ataque. Era desespero. Era dor transbordando por onde conseguia. Me perdoa se fui dura contigo. É que às vezes a dor precisa de alguém para gritar. E você estava ali. Rodrigo tocou o ombro dela com delicadeza. Você não me feriu. Você me acordou. A multidão em volta agora estava emocionada. Muitos choravam. A rua, antes tomada por expectativa de escândalo, agora presenciava algo muito mais raro: empatia em estado puro. Gente chorando por outras pessoas, gente escutando sem julgar, gente reconhecendo a dor do outro como parte da sua própria. Rodrigo se levantou e ajudou a mulher a se levantar também. Não houve plateia. Houve testemunhas. Gente que, naquele dia, aprendeu que não se responde grito com grito, dor com indiferença, ataque com orgulho. A mulher, agora abraçada a ele, sussurrou: "Obrigada por não ir embora." E ele respondeu: "Obrigado por não ter se calado." Naquele abraço, havia algo maior que um pedido de desculpas. Era um pacto silencioso de que, apesar das dores e das falhas humanas, ainda é possível encontrar dignidade no encontro sincero entre duas almas. E o que começou como humilhação na rua se transformava agora numa lição pública, não sobre quem tem razão, mas sobre quem tem coração. Depois do abraço, a cena não terminou. Ao contrário, foi ali que ela começou a se revelar em profundidade. Rodrigo Faro, ainda com os olhos marejados, percebeu que havia muito mais naquela mulher do que o breve momento de fúria podia mostrar. E, em um gesto raro de humanidade verdadeira, ele quis ouvir mais. Eles se afastaram um pouco da aglomeração, que começava a dispersar com um respeito silencioso. O clima havia mudado. A rua, antes palco de um possível escândalo, agora era um cenário de transformação. Gente que, ao invés de comentar, refletia. Gente que, ao invés de gravar, se calava. Rodrigo, ainda tocado pela revelação da perda do filho, olhou para a mulher com o coração aberto. Queria entender, não para se defender, mas para conhecer aquela história que explodira diante dele como uma bomba emocional. Qual era o nome dele? Ele perguntou. Ela demorou alguns segundos para responder. Seus lábios tremiam de novo, mas havia uma espécie de serenidade dolorosa no rosto. Lucas tinha 19 anos, morreu num assalto, voltando da padaria. Rodrigo fechou os olhos por um instante, como se quisesse absorver a dor para dentro de si. Ele tinha acabado de começar a trabalhar como entregador de aplicativo. Estava feliz, tinha conseguido comprar o próprio celular, sabe? Todo empolgado. Me mostrou no dia anterior, me abraçou forte e disse: "Mãe, agora a gente vai melhorar de vida." No dia seguinte, eu ouvi os gritos na rua. Ela fez uma pausa. Rodrigo segurou sua mão, respeitando cada segundo daquele relato. 2 caras tentaram roubar a moto. Ele tentou correr. Levaram ele com um tiro nas costas. Ela não chorava com barulho. Chorava com os olhos. Como só as mães que já perderam um pedaço de si conseguem chorar. Depois disso, eu comecei a ver tudo com raiva. Tudo. A televisão, os sorrisos, os programas. Tudo parecia uma grande mentira. Porque enquanto meu filho estava sendo enterrado, o mundo seguia como se nada tivesse acontecido. Rodrigo sentiu um nó na garganta. Como tantas outras histórias parecidas, a de Lucas era invisível para o grande público. Mas para aquela mulher, era a única realidade que importava. E sua raiva era legítima. Era uma forma de manter viva a memória do filho. Ela continuou. A vida me endureceu, sabe? Antes do Lucas, eu já tinha perdido muita coisa.
O pai dele foi embora quando ele tinha 6 anos. Eu fiz faxina, vendi brigadeiro na rua, trabalhei até em obra. E mesmo assim, nunca consegui dar para ele tudo o que eu sonhei. E agora, nem ele eu tenho mais. Rodrigo apertou a mão dela, como quem diz: eu tô aqui, não só ouvindo, mas sentindo. Ela então olhou para ele com sinceridade. Quando eu te vi, ali na rua, foi como se tudo que me machucava tivesse ganhado um rosto. Não era sobre você, era sobre tudo. Sobre os políticos, os ricos, os famosos, os que têm tudo e parecem viver num mundo que nunca nos enxerga. Rodrigo não se defendeu. Não tentou desconstruir o que ela dizia. Apenas escutou e, em seu silêncio, ofereceu espaço para que aquela mulher, pela primeira vez em muito tempo, se sentisse inteira. Eu sei que não é justo jogar tudo isso em você, ela disse. Mas eu estava sufocada. E às vezes a gente explode em quem parece mais distante. Porque a dor quer ser vista, Rodrigo. Ela quer gritar. Ele assentiu com a cabeça. Você tem todo o direito de gritar. O que você viveu não deveria ter acontecido. E mesmo sem te conhecer, eu sinto muito. Sinto profundamente. Ela se emocionou. Você podia ter ido embora. Podia ter me processado. Podia ter mandado me tirar dali. Mas você ficou. E isso já vale mais do que qualquer desculpa. Rodrigo segurou as lágrimas. Eu não sou perfeito, mas hoje eu aprendi com você. Aprendi que tem muita coisa que a gente não enxerga de verdade. A fama às vezes nos coloca numa bolha e a gente começa a achar que escutar é falar mais bonito. Mas não é. Escutar é se calar com respeito. E você me ensinou isso. Ela então tirou uma foto antiga do bolso. Estava um pouco amassada, mas ainda nítida. Era Lucas, sorrindo, com uma camisa de um time de futebol, segurando uma mochila de entregador. Era ele, meu menino, meu orgulho. Rodrigo segurou a foto com cuidado, como se estivesse tocando algo sagrado. Eu vou lembrar desse rosto, e vou lembrar de você. E se algum dia eu puder contar essa história para o mundo, não vai ser para causar pena. Vai ser para mostrar que por trás da raiva, há sempre uma dor que precisa ser reconhecida. Ela sorriu, com os olhos ainda tristes, mas com um novo brilho. Um brilho de quem finalmente foi vista, não como alguém revoltada, mas como mãe, como mulher, como ser humano. O sol, que antes parecia tímido, agora voltava a aparecer entre as nuvens. A luz tocava os dois como se dissesse: vocês se encontraram. Naquela tarde, Rodrigo Faro não ganhou audiência, não ganhou likes, não ganhou fama, mas ganhou algo que vale mais: conexão. Um aprendizado que nenhuma produção de televisão é capaz de ensinar. E aquela mulher, que começou a cena gritando, agora voltava para casa em silêncio. Mas um silêncio diferente. Um silêncio que cura. A rua já estava quase vazia. A movimentação havia diminuído. Os curiosos haviam seguido seus caminhos e os celulares estavam de volta aos bolsos. Mas para Rodrigo Faro e aquela mulher, cujo nome ele agora sabia ser Dona Célia, o tempo seguia suspenso. Eles ainda estavam ali, parados entre as calçadas da cidade e as cicatrizes de duas vidas tão distintas, mas que haviam se tocado profundamente. Rodrigo segurava a foto de Lucas com delicadeza, como se segurasse um pedaço da alma dela. Dona Célia enxugava os olhos com a palma da mão. Seus ombros ainda estavam pesados, mas agora ela não os carregava sozinha. Pela primeira vez desde a morte do filho, sentia que alguém verdadeiramente dividia o fardo. Rodrigo então fez algo que não estava nos planos, nem nos protocolos de celebridade, nem nas regras de segurança, nem no manual invisível dos que são famosos e vivem cercados de muros invisíveis para se proteger. Ele a abraçou. Foi um abraço lento, calmo.
sem pressa. Um abraço que não pedia nada em troca, que não vinha com palavras vazias nem gestos para a plateia. Era só ele e ela. Dois corpos que se encontravam num instante em que a dor se permitia ser vista e curada, mesmo que um pouco, mesmo que brevemente. Dona Célia congelou por um instante. Depois, fechou os olhos e encostou o rosto no ombro dele. E ali, naquele gesto simples, um pedaço do mundo foi desarmado. Porque aquele não era apenas o abraço de um apresentador a uma desconhecida. Era o abraço de um país dividido. Era o abraço de quem tem voz e de quem foi silenciado. Era o abraço entre a ferida e o cuidado. Era o abraço entre o luto e o consolo. E, acima de tudo, era o abraço entre o orgulho e a humildade, onde o segundo venceu, com sobras. Rodrigo sentia o peito apertado. Aquela mulher, que há menos de uma hora o havia confrontado com palavras duras, agora era como uma mãe que ele precisava acolher. Uma mãe que gritava por todas as mães que perderam filhos em um país onde a desigualdade mata mais do que o tempo. Ele a apertou com mais força, como quem diz: "Você não está sozinha." E ela retribuiu com o mesmo gesto. Nenhum dos dois queria que aquele abraço acabasse, porque sabiam que, depois dele, voltariam para realidades distintas. Mas, por um instante, foram iguais. Um garoto, observando de longe, cochichou para a mãe: "Ele é diferente, né?" A mãe assentiu, emocionada. Sim. Naquele momento, Rodrigo Faro não era o rosto da televisão. Era o rosto da empatia. Quando, enfim, os dois se afastaram, ela olhou nos olhos dele com a leveza de quem havia, enfim, encontrado espaço para respirar. "Obrigada por me ver, Rodrigo. Não só por me olhar, mas por me ver." Ele sorriu, com lágrimas nos olhos. "Foi você quem me ensinou a ver melhor." Ela riu, e pela primeira vez em semanas, talvez meses, aquele riso não era amargo. Era um riso breve, contido, mas verdadeiro. Um riso que vinha de alguém que ainda tinha feridas, mas que havia sentido, ainda que por poucos minutos, a força da escuta. Rodrigo então tirou o celular do bolso e pediu permissão. "Posso guardar essa foto comigo? Ou tirar uma foto dela? Para que eu nunca esqueça o rosto do Lucas, nem o seu." Dona Célia assentiu e completou: "Se um dia você contar essa história, não diga que eu te humilhei. Diga que eu gritei porque estava doendo demais." Rodrigo segurou o choro mais uma vez. "Eu vou contar, mas do jeito certo, como um encontro, não como uma briga." Naquele momento, a cidade ao redor voltou a fazer barulho. Carros passavam, buzinas soavam, pessoas falavam alto ao telefone. Mas para os dois, o mundo parecia outro. O abraço deles havia sido um divisor de águas. Mais do que um gesto, foi uma escolha. Rodrigo escolheu não responder com vaidade. Escolheu não fugir. Escolheu não se proteger com a armadura da fama. E Dona Célia, por sua vez, escolheu confiar. Escolheu baixar a guarda. Escolheu mostrar sua dor em vez de mascará-la com gritos. E, com isso, ela ensinou o Brasil, ou ao menos aqueles que souberam enxergar, que por trás de cada gesto rude há quase sempre um coração pedindo socorro. Rodrigo se despediu dela com um último aperto de mão. Mas antes de partir, fez uma promessa: "Eu vou honrar o Lucas e vou falar de você, não como quem te julga, mas como quem aprendeu contigo." Ela assentiu em silêncio. E então ele foi embora. Mas aquele abraço ficou. Ficou na memória de quem viu. Ficou no coração de quem sentiu. E ficou, acima de tudo, como símbolo de que é possível quebrar ciclos de violência emocional com gestos de humanidade. Talvez o mundo precise de mais abraços assim. Talvez, se aprendermos a ouvir antes de julgar, a ver antes de falar e a tocar antes de atacar, a dor não precise mais gritar nas ruas.
E o que era para ser um episódio de conflito se tornou, na verdade, um manifesto silencioso de empatia. Um abraço que desarmou o mundo. Os dias que se seguiram ao encontro entre Rodrigo Faro e Dona Célia foram como ondas calmas depois de uma tempestade inesperada. Nada foi anunciado nas redes sociais dele. Nenhuma manchete estampou a cena. Nenhum vídeo viralizou, porque não havia espetáculo, só verdade. Mas, como toda verdade profunda, aquela história não precisava de palco. Ela ecoava no invisível, nos corações que sentem, nas almas que escutam, nos olhos que aprenderam a ver além da aparência. Rodrigo, dias depois, sentou-se para escrever. Não uma publicação qualquer, mas uma carta aberta. Uma daquelas que não se fazem para ganhar curtidas, mas para honrar o que o silêncio ensinou. Começava assim: hoje eu encontrei a dor vestida de mãe, e ela tinha um nome, Dona Célia. Na carta, ele falava de como, mesmo sendo reconhecido nacionalmente, ainda tinha muito a aprender sobre o que é realmente enxergar o outro. Contou, com respeito e sensibilidade, sobre Lucas, sobre o luto não acolhido, sobre o grito que é, na verdade, um pedido de socorro. Falou também sobre empatia e como ela não nasce de palavras bonitas, mas de atitudes simples, como ouvir, calar e abraçar. A carta rodou silenciosamente por entre os grupos e redes, tocando milhares de pessoas que, de alguma forma, se viram em Dona Célia. Gente que já gritou de dor e foi julgada por exagero. Gente que já atacou por não saber pedir ajuda. Gente que carrega lutos invisíveis. Mas o mais bonito ainda estava por vir. Sem fazer alarde, Rodrigo entrou em contato com uma ONG que cuida de mães enlutadas por violência urbana. Pediu ajuda para localizar Dona Célia. Queria reencontrá-la, dessa vez com calma. Não para pedir desculpas, pois ela mesma já havia dito que ele nada devia, mas para fazer algo que todo ser humano merece: estender a mão depois da dor. Encontraram-na numa comunidade da Zona Leste. Ela estava surpresa. Disse que não esperava nada, que aquele dia já havia curado muito do que a machucava. Mas Rodrigo foi até lá. Levou flores. Levou uma moldura bonita com a foto de Lucas. Levou um bilhete escrito à mão: seu filho vive, em mim, na sua coragem, e agora, em cada pessoa que ouviu sua dor. Ela chorou de novo, mas dessa vez de alívio, de gratidão, e ele mais uma vez a abraçou. Rodrigo, além do gesto, se comprometeu a apoiar a ONG que acolhia mães como ela. Disse que queria ajudar a contar histórias de verdade, não apenas exibir casos, histórias que, com sensibilidade, possam transformar, e não apenas entreter. Na despedida, Dona Célia olhou nos olhos dele e disse: eu achei que o mundo tinha esquecido de mim, mas, naquele dia, você me lembrou que ainda existe amor por aí, e que às vezes ele se veste de silêncio. Rodrigo não respondeu com palavras, apenas sorriu e segurou sua mão. A lição daquele encontro não estava nos gritos, nem na fama, nem nos dramas das redes. Estava na escuta. Estava na escolha de permanecer quando era mais fácil ir embora. Estava na verdade que nasce quando a dor encontra o amor. E, acima de tudo, estava no poder de uma coisa que não custa nada, mas vale tudo: presença. Daquele dia em diante, Rodrigo Faro não foi mais o mesmo. Nem Dona Célia, nem quem viu, nem quem ouviu. Porque há encontros que não passam. Há verdades que não se desfazem. E há histórias que não precisam de roteiro, só de alma.